mas eu vou comentar mais sobre a Matote mesmo, porque é, lá o versículo do Berit Hadashah da Matote fala assim, em 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Isso é muito importante, porque enquanto nós não entendemos que somos pecadores, nós estamos enganando a nós mesmos e com isso não há verdade em nós, porque o salário do pecado é a morte, todo homem peca, e se um homem morre é porque um homem peca. Porque aquele que não pecar certamente não morre. Então a falta de consciência que muitas pessoas têm de que são pecadoras, elas estão enganando a si mesmas. Então, nós já sabemos a lógica. Você recebe um valor monetário chamado salário pelo que você trabalhou, não é verdade? Então, na mesma lógica, então já sabemos que o salário de quem peca, de quem trabalha no pecado, vamos por assim dizer, é a morte, como fala em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Yud Revavir é a vida eterna por Yeshua Hamashia, nosso Adonai, nosso Senhor. E se todos morremos, é exatamente porque todos pecamos. É uma lógica isso, né? Pois não há homem que não peque, logo não há homem que não vá morrer. Mas o dom gratuito de Yud Revavir é a vida eterna em seu Filho Yeshua Hamashia, como lemos. Se não fizermos como o primeiro homem fez, esconder o nosso pecado, como está escrito lá em Jó 31, 33, se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, no meu peito, às vezes as pessoas escondem o pecado e ninguém fica sabendo, e aí às vezes fica dentro do nosso seio, é isso que ele quer dizer, fica só guardado aqui comigo, então eu fico tranquilo, porque ninguém sabe. Mas isso se chama ocultar o pecado. E, gente, cá para nós, o ser humano tem muito isso. Tem ou não tem? Peca escondido, e às vezes está até dentro da igreja, mas fala assim, só eu sei disso. Gente, tolo, não é só você. Aquele que governa todas as coisas sabe exatamente que você está escondendo, encobrindo a sua transgressão como Adão fez, não é? E confessá-lo é o que ele quer que nós façamos. Veja em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ó. Por isso que às vezes tem gente na igreja que não prospera. E às vezes você olha para aquela pessoa, você fala, poxa, aquela pessoa é boazinha, aquela pessoa é isso, aquela pessoa não transparece que ela fez alguma coisa, mas ela está guardando dentro do seu coração alguma transgressão. Então ela não prospera. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Por isso que às vezes existem pessoas que estão entrando na igreja agora, você vê tanta misericórdia de Deus na vida dela, é porque ela se abriu e ela confessou as suas transgressões, ela compreendeu que ela é pecadora e ela confessa que é. Ela entendeu. Então, a misericórdia de Deus vem sobre a pessoa. E às vezes nós guardamos aquela transgressão dentro de nós, porque o que que os homens vão dizer, não é? Então nós guardamos aquilo dentro do nosso coração e não prosperamos. Aí recebemos um presente tremendo de Yud Revavir e que nos traz um grande e eterno alívio, se confessarmos. Veja em 1 João 1,9. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Injustiça provocada pelo nosso pecado. Porque, meu irmão, existe uma coisa que é uma lei e que nós precisamos compreender. Moisés falou sobre isso lá no deserto, quando as tribos
quiseram ficar na Transjordânia, porque a tribo de Ruben, de Gade, eram criadores de gado, não é? Então Moisés achou que eles não queriam lutar junto com Israel e Moisés ficou zangado, não é? Isso está na Paraxá, Matote. Ficou zangado com aquilo e achou que eles estavam fazendo a mesma coisa que seus pais fizeram no passado e que, como resultado, ficaram 40 anos no deserto com a ira de Deus sobre aquela geração. Moisés pensou, mas Moisés fala uma coisa interessante, porque eles dizem, não, não é isso que nós queremos fazer, não. Aí eles disseram para Moisés, não, nós vamos lutar com Israel também, e até que todo Israel esteja dominando a terra, nós não voltaremos aos nossos. Então Moisés falou, tudo bem, então assim pode, mas se vocês não procederem dessa forma, o pecado vos alcançará, o vosso pecado vos alcançará. Que é a mesma coisa que Deus falou lá em Gênesis, que o pecado está à porta e o desejo dele é sobre ti. E é a mesma coisa que Yeshua falou em Lucas, que aquilo que for feito no esconderijo será alarteado nos telhados, né, que ele fala. Então, na realidade, o pecado, mesmo que nós o escondemos, um dia ele será revelado e todos ouvirão a respeito dele. Então, nós temos que confessar e mais, nós temos que ser fiéis naquilo que falamos. Aquilo que falamos é aquilo que temos que fazer, porque se eu falar uma coisa e não fizer, um dia isso baterá na minha porta. É uma lei. Se eu pecar, se eu esconder esse pecado, o pecado vai bater a minha porta. A consequência daquele pecado virá sobre a minha vida. Isso é uma lei, não adianta vocês esconder. Por isso, gente, aproveita e confessa o seu pecado diante de Deus. Se você pecou contra alguém, peça perdão a esse alguém, porque mais cedo ou mais tarde, ele vai bater a sua porta. Não tem como, isso é de Deus, isso é uma lei. Amém? Moisés sabia disso, Deus falou isso em Gênesis, e Yeshua repetiu isso no Berit Hadashah. Então isso é uma lei divina. Se eu pecar e não confessar, não me arrepender, porque não é só confessar, você tem que se arrepender, né? Se você não se arrepender e não confessar, a consequência, aquele pecado, a consequência dele vai bater a tua porta. E aí, meu irmão, o seu desejo será para ele. Ou seja, você vai ser dominado por ele. A forma de dominar pecado é confessar, arrepender e largar. E não fazer mais. Senão ele te domina. E domina mesmo. E leva. Por isso que Deus falou em Gênesis com Caim. O pecado está à sua porta, o desejo dele será sobre ti, tu tem que dominá-lo. Aí, minha irmã, é uma guerra. Ainda bem que Yeshua morreu no madeiro. Amém? E isso é sempre anunciado na palavra de Yud He Vav He. Por isso o rei Davi canta alegremente esta maravilha lá no Salmo 32, 5. Confessei-te o meu pecado, olha que coisa maravilhosa, e a minha maldade não encobri. Olha aí, ele não fez igual Adão. Ó, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Olha aí, ó. Ele compreendeu o que ele fez, e provavelmente esse salmo ele escreve por causa do pecado de adultério que ele cometeu e de assassinato, porque ele matou o cara, né? Que ele mandou o soldado dele lá para frente da batalha e o pessoal o largou lá e lá ele morreu. Então, ele confessou o seu pecado e a maldade ele não encobriu. E eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu coração. Olha que coisa. Foi um adultério e um assassinato. E ainda assim, por ele ter se arrependido, por ele ter confessado ao Senhor a transgressão dele, Deus perdoou a maldade do seu coração. E João, mas teve consequência. Teve ou não teve? Teve consequência. A família de Davi era uma bênção. Entrou espada na família de Davi. Entrou prostituição. O filho é, quis ter relação com a irmã. Estrupou a irmã.
E aí o filho dele quis tirá-lo do poder, quis matá-lo, e aí entrou aquela confusão na família de Davi. Por quê? Consequência do pecado dele, né? Ainda que ele tenha confessado aquele pecado. É o que acontece com aquele moço que foi crucificado com Yeshua, que falou, se arrependeu e pediu para entrar no reino dos céus. Ele fala assim: eu e você temos culpa, por isso estamos aqui, ele que não fez nada. Então, todo mundo que de fato se arrepende, esse aceita o castigo da sua iniquidade, porque todo pecado tem consequência. Amém? Não existe pecado que não traga consequência, tá? E João continua dizendo em 1 João 1,10: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Se eu entro no nome e digo que eu não tenho pecado, eu estou fazendo o pai de mentiroso, gente. Olha que coisa louca. E a sua palavra não está em nós. Ó. E na Paraxá Massei, João nos diz o porquê nos escreveu essas coisas. Veja em 1 João 2,1. Meus filhinhos, ele é carinhoso, né, João? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Yeshua Hamashia, o justo. Então, Yeshua é filho de Deus, é Salvador e mais, é advogado que advoga diante de Deus a respeito de nós. Mas para ele advogar diante de Deus a respeito de nós, nós precisamos arrepender e confessar o pecado e não encobri-lo como fez Adão, para que Yeshua tenha autoridade diante do Pai de falar e advogar por nossas vidas. Amém? Porque a palavra está dizendo que ele é um advogado. Então ele é meu salvador e ainda assim também é meu advogado diante do tribunal divino. Então, mas Yeshua só pode falar a respeito de mim ao Pai se eu me arrepender e confessar. Senão ele não pode fazer. Porque Deus conhece todas as coisas. O Pai conhece todas as coisas. E aí o Rafael pecou e não confessa. Então, como que ele vai advogar diante do Pai a respeito da minha vida? Não vai, né, gente? Porque Yeshua não vai contra aquilo que o Pai falou. Então, ele só pode advogar quando eu, de fato, me arrependo, de fato confesso e, de fato, largo o pecado. Aí ele pode entrar, né, pedindo ao Pai, pelo sangue que ele derramou, misericórdia sobre minha vida. Amém, meu irmão? É assim que funciona. E, às vezes, a igreja não entende isso. Às vezes a igreja fica lá: Jesus é meu Deus, é meu Pai, é meu Salvador, tudo errado. E não compreende essas coisas espirituais. E às vezes fica preso, porque não tem uma vida que compreenda de fato como é o processo de salvação que Deus nos deu. Então existe um tribunal onde o advogado nosso é Yeshua HaMashiach. E muitas vezes você não encontra esse entendimento dentro das igrejas. Então, às vezes, a pessoa peca e Yeshua não vai interceder por mim, a não ser que eu me arrependa, confesse e largue. Aí sim ele advoga diante de Deus. Amém? Yeshua não morreu para validar nossos pecados. Tem muito engano nisso, né? Ah, Yeshua morreu, eu pequei, então Yeshua morreu, derramou seu sangue, eu estou livre. Não é assim não, gente. Há um erro aí dentro das igrejas, não é assim. Eu preciso, tenho o processo feito pelo Filho de Deus, mas tenho o processo que eu tenho que fazer. Eu preciso me arrepender, não é assim. Ah, eu peco e Yeshua sabe que eu sou pecador, valeu mesmo e está tudo bem. Não está não, está tudo mal. Mas para nos livrar do pecado, Yeshua não morre para que eu peque e eu continue pecando, mas ele morreu e aí o sangue dele cobre todo o pecado. Não é assim não, meu irmão. Ele morreu para me livrar dos pecados. E quem é nascido do alto, ou seja, da vontade de Yud Revav em Yeshua, não tem mais hábito de pecar. Isso é uma outra característica. Quem de fato
recebeu Yeshua, de fato não tem mais o hábito de pecar. Pode vir a pecar, mas não tem mais o hábito. É diferente. Deu para entender? Como está escrito em 1 João 3,9. Aquele que é nascido de Yud Revavirê não peca habitualmente. Ó, não tem mais o hábito. Quem tem hábito de pecar é aquele que não é salvo. Deu para entender? Isso é sério, porque a gente fica vendo pessoas dentro da igreja assim, ó. Tá na igreja, peca, volta, peca, volta, peca, volta. Isso mostra um hábito. E quando tem hábito, meu irmão, você pode ter certeza que não está salvo. Amém? Aí a igreja recebe com alegria. É a inocência da igreja. A igreja precisa amadurecer, né? Eu estou falando isso porque eu vi muitas pessoas assim. Não, ele já saiu, mas nós estamos orando, ele vai voltar. Aí a pessoa volta. Aí depois cai de novo. Aí continua a oração, volta. Vocês já viram isso? Hein? Eu já vi. Isso aí é hábito. E se isso é hábito do pecado, a pessoa não tem salvação. Isso é falso. E acaba enfraquecendo outros. Sabia disso? O diabo fica usando aquela pessoa para enfraquecer. Porque ela entra, aí todo mundo fica feliz, ela é amiga de todos, e aí quando sai, enfraquece um monte. E o diabo sabe disso. Amém, meu irmão? Tem que ter cuidado com isso. Viu pessoa com hábito assim, se afasta. Porque quem tem hábito de pecar não é salvo. Não importa se é filho de pastor, se é profeta, se deixa de ser profeta, se é mestre, não importa. O que importa é que você está vendo um padrão de pecado, um hábito. E se tem hábito, essa pessoa não é salva. Então, aquele que é nascido de Yud Revavirê não peca habitualmente, porque a semente de Yud Revavirê permanece nele, ó, e não pode continuar no pecado porque é nascido de Yud Revavirê. Então, olha só, não tem como alguém que tem a semente do Criador no coração ficar pecando continuamente. Hábito, não tem mais, tá? Mas se eventualmente pecarmos e confessarmos os nossos pecados, temos Yeshua para interceder como advogado ou mediador por nós diante do nosso Pai Celestial. É assim que funciona. Pode colocar no teu coração, Yeshua é o teu advogado, é o meu advogado, no maior tribunal que possa existir, que é o tribunal onde o juiz é nosso Pai Celestial. Ele tem prazer de interceder por nós, mas eu preciso confessar e me arrepender para que ele ponha diante de Deus o seu sangue para a remissão do meu pecado. Senão, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Poxa, o Rafael está lá clamando, mas ele peca, volta, peca, volta, peca, volta, peca, volta. Você acha que Yeshua vai interceder por mim diante do Pai? Você acha que Yeshua é tolo? E vai falar, não, pai, ó, ele voltou, perdoa ele, pai, ao meu sangue, você acha que ele vai fazer isso? Não vai, gente. Isso não é brinquedo, tá? Como é confirmado em Romanos 8,34. Quem os condenará? Pois é Yeshua Hamashia quem morreu. Olha, essa é a alegação diante do trono. Se nós arrependemos dos nossos pecados e nós confessamos, a alegação do nosso advogado é o quê? Eu morri por eles, pai. Ó, essa é a alegação do advogado. O pai não vai dizer assim, ué, mas você morreu por eles, mas olha lá, ó, ele voltou, pecou de novo, voltou, pecou de novo. Ele está fazendo isso muitos anos, olha lá, ó. O pai vai falar isso. Ele na realidade, não é digno de você morrer por ele. Não, eu condeno ele. Ele vai fazer isso. Você está entendendo, gente, como uma coisa é séria? Quem os condenará? Pois é Yeshua Hamashia quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Yud Revavirê e também intercede por nós. Essa intercessão é a função de advogado, gente. Ele fica intercedendo por nós, mas eu preciso me arrepender, né? Se eu não me arrependo, ele vai interceder por mim? Não vai, né? Veja também 1 Timóteo 2,5, porque há um só Yud Revavirê e um só mediador entre Yud Revavirê os homens, Yeshua Hamashi, o homem. A pessoa pensa
que a mediação de Yeshua foi só a morte dele. Não, Senhor. A mediação dele é atual agora também. Ele está no céu, à destra do Pai, intercede por nós como advogado. Mas eu preciso apresentar para o meu advogado o meu arrependimento sincero, o meu confessar e o largar do meu pecado, para que ele alegue legalmente diante do Pai a sua morte, o seu sangue, para a remissão dos meus pecados. Senão, ele não vai fazer. Amém, meu irmão? Veja 1 Timóteo 2,5, porque há um só, já lemos, né, um mediador, já lemos. E isso é simplesmente maravilhoso e prova o quanto Yud-Heh-Vav-Heh nos amas, pois todos pecamos e estamos destituídos da glória de Yud-Heh-Vav-Heh. Porém, se confessarmos nossos pecados e não encobrimos nossas transgressões em nossos corações, Yud-Heh-Vav-Heh nos perdoa por intermédio do nosso advogado, Yeshua HaMashiach. Deu para entender? E nos livra das injustiças provocadas pelos nossos próprios pecados. Porque toda injustiça que vem sobre nós é por causa dos nossos pecados. Para que isso ocorra eternamente, o Pai nos deu o seu Filho como propiciatório, não é? Tornar propício, por isso que é propiciatório. Torna propício, torna possível, uma palavra mais clara. 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, aqui é de Israel, mas também pelos de todo o mundo, ou seja, de todas as outras as nações. Então, Yeshua, ele é intercessor de Israel, ele é a propiciação pelos pecados de Israel, mas também ele é o intercessor, o advogado, a propiciação dos pecados de todas as nações. Então, ele intercede por Israel, ele intercede pelas nações, por todos aqueles que de fato se arrependeram e de fato confessaram seus pecados e de fato os deixaram. Porque é interessante a gente ver pessoas que falam assim, me arrependi, mas volta a cometer. Então não deixou o pecado e o arrependimento não foi sincero. Amém, meu irmão? Isso é muito fácil da gente compreender. Quando a palavra de Yud-Heh-Vav-Heh diz que Yeshua é o propiciatório, está nos ensinando que quando nós arrependemos e confessamos nossos pecados ao Pai, Yeshua estará sempre entre nós e ele, intercedendo como advogado para que Yud-Heh-Vav-Heh se faça propício ou favorável a nós, perdoando de todo pecado e nos livrando de toda injustiça provocada por nossos próprios pecados. Então, Yeshua, ele é o intermediário, ele é o advogado que advoga em favor de nós, que de fato nos arrependemos. É interessante isso, porque o advogado, ele só vai advogar se você quiser, não é? O advogado não entra lá e fala assim, não, eu vou advogar por esse cara aqui. Se o cara falar, não quero, o advogado não pode. É a mesma coisa, Yeshua quer advogar por nós, mas eu preciso querer, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar e preciso largar o pecado. Aí ele advoga diante de Deus com um grande argumento, que ele morreu por nós e o sangue dele remove todo o meu pecado e pela ressurreição dele eu sou perdoado. É um grande argumento diante de Deus. Amém? Sendo o pecado a transgressão da lei de Yud-Heh-Vav-Heh, como está escrito. Eu gosto sempre de colocar, porque muitas vezes eu fui na igreja e perguntei assim, gente, o que é pecado? Ninguém sabia. Fala que é errar o alvo, não é? Isso não diz coisa nenhuma, né? Errar o alvo. Que alvo? Né? Mas no grego não sei. Olha, gente, não é isso. A Bíblia explica o que é pecado. Em 1 João 3,4. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também transgride a lei. Logo, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se eu transgrido a lei de Deus, eu estou pecando. E isso é muito sério. Eu estou dando aula para uma pessoa nos Estados Unidos e a dificuldade deles é entender que a lei de Deus não acabou. E a dificuldade que eles têm é de igreja. A dificuldade que eles têm é de entender que pecar é a transgressão da lei de Deus. Então, se eu estou dizendo que a lei acabou, eu posso estar transgredindo e achando que não estou. Como é que Yeshua vai advogar por mim?
Entende, gente, como essa coisa é séria? A pessoa falou assim para mim: ah, mas eu fui educado desde novo na igreja assim, que a lei de Deus acabou. É só orar e pedir a Deus e acabou. Como assim? Pediu. Eles ficam pedindo, por isso que pede muito. Eles não entendem que tem coisa que nós é que temos que fazer. E Yeshua fez tudo, ele falou assim: está consumado. Ele fez tudo que Deus mandou fazer. Tudo que é necessário para a nossa salvação da parte divina foi feito. Falta a minha parte. A parte individual de cada um de nós. Eu preciso entender que eu sou pecador, eu preciso me arrepender do meu pecado e eu preciso confessar e largar para que Yeshua entre diante do Pai e advogue a favor de mim. Parece que ficou sendo uma coisa assim automática, né? Ah, levanta a mão para Jesus, você aceitou Jesus, acabou tudo. Aí as pessoas vivem dentro da igreja cheia de problemas, cheia de crise, cheia de coisa emocional provocada pelo pecado cometido e não entende que precisa confessar pecado diante de Deus, para que Yeshua interceda por nós como advogado. E como é difícil as pessoas compreenderem isso por causa daquilo que foi ensinado dentro das igrejas. Como se fosse um passe de mágica assim, ó. Tchu! Não é um passo de mágica. Davi teve que se arrepender, porque a palavra de Deus falada pela boca do profeta foi: se tu não se arrependesse, tu morreria, eu te mataria. Olha aí, ó. Deus perdoou Davi, mas ele precisou primeiro se arrepender, senão ele morreria. E a tendência de Davi é a nossa tendência, a tendência adâmica. Ele já estava no caminho de esconder o pecado, ninguém sabia. Mas Deus sabia, até o profeta conta aquela historinha. Olha como Deus foi misericordioso com a vida de Davi, gente. E se Deus deixasse Davi assim, Davi ia morrer, ia sucumbir, a família dele ia explodir, ia virar uma loucura total. Se Deus não entra e não manda o profeta, se Deus não ensina que ele tem que confessar e largar o pecado, ele estava mal hoje. Amém? Então, João nos explica que só temos a confirmação em nós de que verdadeiramente conhecemos a Yud Reva Virê quando guardamos os seus mandamentos. Aí, ó. Como é dito em 1 João 2,3. E nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Eu acho interessante que muita gente assim na igreja fala: eu conheço Jesus. Você guarda o mandamento? Não, o mandamento acabou. Então você não conhece. Você está entendendo, gente? É uma contradição dentro da igreja. Porque as pessoas não leem a palavra. E elas acham que isso aí acabou, mas a Bíblia está dizendo: se conhecemos ele, é porque guardamos os mandamentos. Por quê, meu irmão? Presta atenção. Porque você vai ter temor, você só tem temor se você de fato conhecer. Porque se tu não conhecer a Deus, você não tem temor. E você obedece mandamento porque você tem temor. Então, eu só conheço de fato ao Filho de Deus e ao Pai se guardamos os mandamentos dele. E a palavra de Yud Revav reafirma que se dissermos que conhecemos ele e não guardamos seus mandamentos, somos mentirosos. Então está cheio de mentiroso dentro da igreja. Olha aí, ó, 1 João, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Gente, tem um monte de gente de boazinha. Um monte de gente. Eu estava lendo isso pensando, tem um monte de gente que eu olho e falo, são bonzinhos, eu gosto deles, mas eles são mentirosos diante de Deus, porque eles dizem que conhecem a Deus, mas não obedecem os mandamentos dele. Cheio de gente mentirosa. É a Bíblia que está falando. E está dizendo que neles não há verdade. Gente, isso é muito sério. Entende? Vocês acordaram aí? Isso é muito sério, gente. Existe parente nosso nessa situação. Entes queridos. Pessoas, às vezes não são parentes, mas nós gostamos deles. Às vezes são pastores.
Pastores que a gente vê aí na internet a todo momento defendendo que a lei de Deus acabou, que Paulo falou que a lei acabou, que quando Jesus morreu a lei acabou, ele crucificou a lei na cruz. Onde é que está escrito isso? Então aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Gente, isso é muito sério. É ou não é sério? É sério demais. Ah, mas eu oro em língua, mas você guarda mandamento? Não, tu é mentiroso. Olha que coisa louca, gente. Porque os dons de Deus, eles são irretratáveis. Deus não tira o dom. Mas aí o cara aprende, recebe o Espírito de Deus, é nova criatura, mas entra nesses ensinos aí, que a lei de Deus acabou, e aí não cumpre o mandamento de Deus, Deus chama ele de mentiroso. Olha que coisa, meu irmão. E você já sabe quem é a verdade, né? Yeshua sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai. E se, e se ele disse isso, então que a lei não acabou, obviamente a lei não acabou. E como existiria pecador, meu irmão, se a lei acabou? Entende? Se a lei acabou, você não pode chamar o homossexual de pecador, você não pode chamar a prostituta de pecador, você não pode chamar o mentiroso de pecador, porque não, onde há lei não há pecado. A Bíblia não está dizendo isso? Onde não há lei, não há pecado. Então é uma contradição quando você diz que a lei acabou. Terrível. Então, se não estabeleço os mandamentos de Yud He Vav He, é porque Yeshua, a verdade, não está em mim. Olha como isso é sério. Inclusive, a única forma de demonstrar amor ao Pai e a Yeshua, seu filho, é obedecendo o mandamento. Ele fala em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ó, tá ligado a quê? A mandamento. Amor está ligado a mandamento. E nós confundimos o amor carnal. Aquele que olha e fala assim, ah, eu gostei. Aí casa e ama. Diz que ama, mas na verdade não ama. Tanto é que não permanece. Né? Porque o amor verdadeiro, aquele que Paulo fala, sem amor de nada adiantaria, esse amor verdadeiro está ligado ao mandamento divino. Se eu não guardo o mandamento, eu não amo. Se eu guardo o mandamento, eu amo. E Yeshua fala uma coisa interessante que a gente não presta atenção, que quando ele voltar, o amor esfriará. Por quê? Porque as pessoas não guardam os mandamentos. O amor esfria. Amém? Pois é, o amor se esfria. Por quê? Porque prática da iniquidade. Prática da iniquidade é o quê? É não obedecer mandamento. Aí o amor esfria. Amém? E você só saberá se o amor de Yud He Vav He está sendo aperfeiçoado em você, porque o interessante, né, o amor de Deus precisa ser o quê? Aperfeiçoado no nosso coração. Se você está em Yeshua ou não, se guardar os mandamentos. Veja que está escrito em 1 João 2,5. Mas qualquer que guardar a sua palavra, aqui inclui a lei de Yud He Vav He, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Yud He Vav He. E isso sabemos que estamos nele. Gente, por isso que às vezes a gente fica confuso. Olha só, às vezes a pessoa não obedece mandamento de Deus, mas ajuda os outros. Não tem isso? Aí a gente fica confuso, porque eu estou olhando para a ajuda, eu não estou olhando para o comportamento da pessoa. E eu tive uma experiência no passado interessante. Eu fui na casa de não vou falar nome, de um homem que veio da Itália. E eu não sabia não, depois que eu fiquei sabendo. Ele casou com uma brasileira, e essa brasileira era crente. E nós fomos na casa dela. E ele, conversando comigo, falou uma coisa, que ele gostava muito de criança, e não podia ver uma criança na rua, que ele dava alimento, que ele ajudava, não podia ver pessoa pobre na rua, que ele não cria em Cristo, não. E depois a esposa dele me contou, ele pertencia à máfia italiana.
E sabe qual é a lógica deles? Ela me falou. Caridade. E se você vê, por exemplo, o cara lá deu ordem para matar fulano. Aí o matador chega, viu uma criança próxima, não pode matar naquele dia. Olha como é bonzinho. Eu falei, meu Deus, onde é que eu estou? Ela me contando isso. Ela crente casou com um cara. Olha que loucura. Que loucura. Aí isso confunde a gente, porque ele era bonzinho. E confundia ela. Porque, não, meu marido é excelente, não pode ver uma criança na rua, não pode. Ótimo ele. Mas não queria nada com Cristo. Ele estava salvo? Não. E porque a gente fica observando o que o homem faz, a gente não observa o que ele vive. É mais fácil observar que o cara está dando esmola. É mais fácil observar que o cara pegou a criança na rua e ajudou. Mas e o comportamento dele? E a vida dele? E o que ele tem dentro do coração? Amém? O próprio Filho de Deus repetiu isso em João 14, 23, 24. Respondeu-lhe Yeshua, se alguém me amar, guardará a minha palavra, que inclui o mandamento, inclui a palavra de Deus. E meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que está aí ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele é claro naquilo que ele está explicando. Ele está dizendo, é a palavra de Deus. Aí um homem na história chama de Velho Testamento, crava aquilo nas Bíblias e todo mundo fala isso, mas coisa de Deus não envelhece, a palavra de Deus não envelhece, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então nós precisamos compreender essas coisas, porque a palavra de Deus é que gera vida em nós, e Yeshua é a palavra viva de Deus. Não envelhece, mas é só história dos judeus. Não, aquilo ali é palavra viva, gera vida. Aí eles pegam só o evangelho, porque aquilo tudo é velho. Só que eles não param para pensar. Você sabe o que Deus me falou? O evangelho é a comprovação de uma das promessas de Deus a Israel. Sabia disso? Falta muitas promessas. Os evangelhos é a descrição de uma das promessas que Deus fez em Israel. Porque Israel pediu a Deus um rei, não primeiro-ministro, pediu um rei e Deus enviou o rei. O evangelho é a descrição do cumprimento dessa promessa de Deus a Israel. Aí o cara pega só o evangelho e só pensa naquilo e só fala aquilo, e o resto tudo ele joga fora. Mas tem um monte de profecia, um monte de promessa que Deus fez que ainda não se cumpriu. É óbvio que a vinda do rei é de extrema importância, mas não é só a vinda do rei. Deu para entender, gente? Não é só. O evangelho está falando do cumprimento da promessa de que Deus daria um rei a Israel. Por isso que Israel sendo governado por primeiro-ministro tem alguma coisa de errado. E muito. Porque Israel não pediu primeiro-ministro, pediu um rei. E Deus deu o rei? Deu o rei. Porque Israel falou assim, nós queremos ser como os outros povos, tendo um rei que entra e saia por nós. Deus falou, então tá, eu vou dar um rei. E deu. Israel recebeu? Não recebeu. Então agora quem governa Israel é o governo humano. É um primeiro-ministro. Cheio de confusão, cheio de problema. Até que Israel receba o rei, que vai consertar todas as coisas. Por isso que o anjo falou assim, ele sentará no trono de Davi, seu pai. Então os evangelhos é a descrição do cumprimento dessa promessa que Deus fez a Israel. Então, mas não é só essa promessa que Deus fez a Israel. Tem outras promessas. Tem outras promessas. Deus mostra a Daniel
que o poder será entregue ao povo santo. São outras promessas. No Evangelho não está falando sobre isso. Até menciona, Yeshua menciona isso, mas ainda não se tem o cumprimento disso. Isso será no milênio. Então, nós precisamos entender que os evangelhos é uma parte do cumprimento das profecias e das promessas que Deus fez a Israel. Amém? Não é tudo, não é tudo, mas é uma parte importante, fundamental, mas não é tudo. Prometeu que salvaria os homens. O Evangelho mostra esse cumprimento. Desde que Yeshua ressuscitou, você nota que antes de ressuscitar, até a morte dele, ele só fala com gente de Israel. É o cumprimento da promessa que o rei chegou. Tanto é que ele fala, o reino de Deus já está aqui. Mas ele só fala com Israel. Depois que ele morre, que ele ressuscita, é que ele vai e fala que aí é uma outra promessa, que ele buscará ovelhas em outro aprisco. Aí começa a salvação nas outras nações. Mas o evangelho não é o cumprimento de tudo. As pessoas precisam compreender isso dentro das igrejas. O evangelho é parte das coisas, do cumprimento das promessas de Deus, uma das promessas de Deus. Amém? Isso Deus veio falando no meu coração na viagem. Eu vim meditando nisso. Falei, meu Deus, é mesmo. O evangelho é a prova do cumprimento de uma das profecias, de umas promessas que tu fez a Israel. Tanto é que é especificamente em Israel, não é? Yeshua não. Eu já vi livro que diz assim, e se Yeshua nascesse em tal nação, em tal país, em tal lugar? Nunca ia acontecer isso. Deu para entender? Nunca. Porque a promessa é feita a Israel, a promessa não foi feita em outra nação. Eis que vos darei um rei. Não foi. Foi Israel. Então, Yeshua nasce na nação de Israel e ali se cumpre a promessa. Amém? Então, isso é muito bonito. E para terminar, Yeshua permaneceu no Pai, cumprindo toda a sua vontade e seus mandamentos. Veja em João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha aí, o amor está ligado, gente, ao mandamento. Se você fica dizendo que ama Yeshua e não guarda mandamento dele, você está mentindo. Ele vai dizer para você, você mentiu. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Gente, o amor está intimamente ligado aos mandamentos de Deus. E é uma coisa que, se você parar para meditar, é verdade. Porque se você for ver os mandamentos de Deus, é sempre os mandamentos de mim para o outro homem, né? De homem para de pessoas, né? Para pessoa, é sempre dando possibilidade de igualdade ao outro. Você já percebeu isso? Já viu? Eu não posso tirar o seu direito, eu não posso tirar o seu terreno, eu não posso cobiçar a sua esposa, eu não posso cobiçar seus bens. Você está vendo? É sempre uma coisa para trazer o quê? Igualdade entre nós. Agora, as leis referentes ao Pai é que eu o tenha acima de tudo. Faz sentido, não faz? Então, eu só amo o Pai quando obedeço o mandamento dele, porque eu o considero acima de todos. E se eu o considero soberano, eu o obedeço. Quando você sabe quem é o rei, você se submete ao rei da nação, não submete? Pois é. Então, se eu sei quem é o rei de todo o universo, céus e terra, do mundo visível e invisível, eu me sujeito a ele. Por isso está escrito na palavra, né? Resistiu o diabo, sujeitai-vos a Deus. Ó, eu tenho que me sujeitar ao Pai. Por isso que às vezes fica confuso na igreja, porque o pessoal da igreja acha que Yeshua é o próprio Pai. Aí criaram a tal da Trindade, aí fica difícil. Como é que você vai se sujeitar? Yeshua falou para se sujeitar ao Pai.
Yeshua falou que o Pai é maior do que ele. Então, meu irmão, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Shabbat Shalom. Eu não terminei, não. Eu tinha 4 páginas para falar, mas hoje a gente tem que terminar, né? Amém? Glória a Deus. Me impressionou de ter não sei o que houve. Não imprimiu nenhuma das duas. Atualizei Drive, atualizei. Não sei o que houve. Tem que ver esses dias. Não, mas agora já estava. Onde o problema estava. Não sei o que